E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, pauta do vídeo, 3 materinhas, tá? Então pode ser que fique um pouco mais comprido, tá? Atualização dos números do Omicron no Japão, isso é básico, não pode faltar, tá? O Japão pretende reabrir as fronteiras de forma gradual, tá? Final do mês, tá? Já agora no final do mês. E o Japão pretende melhorar o suporte para estrangeiros, tá? Então já há uma coisa melhor. Só que essa melhora de suporte, infelizmente, só para o ano que vem, tá? Mas de qualquer maneira já é alguma coisa. Vamos lá, tá? A matéria aqui. No dia 11, 98.370 pessoas, tá? Foram, como é que se fala assim, nos testes declaradas infectadas, tá? Aí o número de mortes, 150 pessoas. Então você vê que o número aumentou, tá? Então eu peço para você que acha que o Omicron é só uma gripezinha, tome cuidado, tá? Ó, no Japão, só de Omicron, tá? Desde, se eu não estou enganado ali, desde o princípio, tá? Já chegou a 20 mil mortos, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Em os outros países não dá para falar porque existe muita, como é que se fala assim, estão inflando o número, isso na cara dura, tá? Eu falo isso porque teve parentes meus, no caso assim, por parte da minha esposa, que faleceram, tá? Não era por Covid, só que no laudo, no caso assim, no atestado de óbito saiu Covid. Então é aquela velha história, estão inflando os números. E nos outros lugares, não vou falar, tá? Acho que já deu para você entender. Então, mas tem que tomar cuidado. Mas aqui no Japão, o número total, tá? Chegou a 20 mil. Tá, 20 mil mortos. Então tem que se tomar cuidado, tá? Fora a tal da sequela. Tá, eu não posso falar nada porque, graças a Deus, nunca peguei Covid. Então, nesse ponto, não posso falar em questão de sequelas, mas tem muitas pessoas tendo sequelas. Até hoje saem matérias relatando sobre sequelas. Só que são vídeos que, por exemplo, se eu gravar e colocar no YouTube, eu sou censurado. Tá? E os canais, eles têm, como é que fala assim, um ranqueamento, tá, para isso. Muita gente não sabe, mas os canais, ele tem um ranking interno dentro do YouTube. Então, quanto mais seu ranqueamento dentro do YouTube ele vai diminuindo, mais censura ele toma, menos monetização dos vídeos ele tem. Tá? E chega uma hora que está nas regras, tá? Que muita gente não lê as regras. Chega uma hora que o canal ou ele perde totalmente a monetização ou ele é banido, tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, que o YouTube ele tá com as regras meio espartanas, só que muita gente não lê. Aí a hora que acontece as cacas, perde o canal, fica assim, e agora, o que eu fiz? Então eu tenho que pisar em ovos. Então tem muita matéria que está saindo que eu não posso postar, igual parte de medicamento. Se eu postar medicamento, a grande chance do vídeo ser, como é que se fala, tesourada é alta, porque antes eu estava soltando vídeos de medicamento e os vídeos eram tesourados um atrás do outro pelo YouTube. Então o Japão aprovou certos medicamentos agora, tá, pro coronavírus, só que se eu postar um negócio desse, o canal, como é que se fala assim, canal pequeno se lasca, né? Você vê que tem canais grandes que já estão se lascando, imagina o meu que é pequeno. Então eu tenho que segurar a pauta, infelizmente, né? Nesse ponto eu tenho que dar uma segurada, mas por isso que eu tenho postado um pouco menos vídeos também, em relação a certos conteúdos, por causa desse tipo de coisa, por causa dessas regras espartanas do YouTube. Me desculpe, tá? Mas eu tenho que, como é que fala assim, eu tenho que prezar pelo canal também. Mas vamos lá. Agora a parte tá das fronteiras aqui, o alívio das restrições de fronteiras no final do mês, tá? Ó, o Japão aliviará suas rígidas restrições de entrada para estrangeiros não residentes esse mês,
permitindo gradualmente a entrada de mais viajantes de negócios e estudantes, informou o jornal de negócios Nikkei no sábado. Sim, eu corri atrás antes de gravar essa matéria, tá? E tá lá, na Nikkei, tá? Informou o jornal Nikkei no sábado, após a crescente frustração com as restrições rigorosas. Os controles de fronteira foram implementados no final de novembro, quando o primeiro caso da variante Omicron do coronavírus foi relatado e atualmente deve expirar no final de fevereiro, após várias extensões. Antes do vencimento, o governo planeja começar a aceitar mais de 1.000 pessoas por dia. Então você vê que antes de fechar o mês, você vê que o Japão ele falou que ele ia, antes, pela regra, tá, que eles haviam colocado, fechou o mês de novembro, eles iam começar a aliviar as fronteiras, só que eles não falaram como eles iriam fazer isso. Só que você vê que antes do final de novembro, eles vão começar a liberar a entrada de mais de 1.000 pessoas, de acordo com a matéria, por dia. Só que eles não falaram a partir de que data, tá? Se vai ser daqui para frente, a partir de segunda-feira, agora, só na outra semana, eles não falaram. Tá, então aqui. Antes do vencimento, o governo planeja começar a aceitar mais de 1.000 pessoas por dia, aumentando gradualmente o limite para vários milhares, de acordo com o relatório. Vocês lembram que eu havia gravado um vídeo anterior falando sobre as fronteiras, que o governo iria fazer esse relatório? Pois é, eu fiquei muito atento a isso, e o governo não estava soltando isso para a mídia, tá? Só que o Asia Nikkei conseguiu. Tá? Por isso que eu já fiquei atento e já fui atrás também. Eu já vi isso, já estou soltando para você. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal e quer ficar bem informado das coisas que está acontecendo aqui no Japão, e sem firula, tá? Porque aqui a gente não tem frescura nesse ponto, tá? Se inscreva no canal, né? Deixa seu like, clica no sininho para você receber as notificações, né, dos vídeos que estão saindo aqui no Japão, em relação aqui ao Japão, tá? Para quem não sabe, meu nome é Carlos, tá? Eu moro aqui em Gifu-ken, tá? No estado de Gifu, tá? Na cidade de Seki, tá? Então, como a gente mora aqui, né, já tá alinhado com a coisa daqui, tá? E tem que ficar atento, tá? Continuando aqui, espera-se que as escolas e empresas supervisionem os viajantes que, sob o seu patrocínio, os visitantes serão solicitados a se auto-isolarem ao entrar no país, disse o relatório. Então é aquela velha história, tá? De acordo com isso aqui, o que vai ser? Vai precisar do tal do Shinsa Subisho, tá? Para vir. Não tem Chora Me Dói, tá? Eu já gravei matéria sobre isso, tem no canal. Então não tem Chora Me Dói, tá? Vai ser para todo mundo que vai entrar. As restrições mais flexíveis para os viajantes de negócios se aplicarão a viagens de curto prazo e realocações de longo prazo. Então, independente do prazo, tá? No caso assim, o tempo de visto, isso é independente. O governo priorizará pesquisadores e engenheiros, bem como trabalhadores que forneçam um benefício público, disse o Nikkei. Tá? Então é aquela velha história, se o Japão te considerar um benefício público, que você é de benefício para o Japão, você vai beneficiar o Japão de alguma forma, você vai ter seu visto liberado para vir. Se não, vai ter que aguardar, tá? Até o Japão abrir as fronteiras. Então você vê que o governo japonês ele vai fazer de forma muito gradual, tá? Vai ser de forma muito gradual mesmo. Então tenha paciência, tá? O Japão não vai escancarar as fronteiras, tá? De qualquer forma, até porque o Japão está no estado de quase emergência, tá? Foi estendido para até 6 de março, e isso é a primeira leva dos estados, tá? Tanto com o vídeo que eu gravei, o vídeo anterior, tá? Já falando. E semana que vem, tá? Grande provavelmente vai ter uma outra leva de estados que vão passar pela, como é que se fala assim, revisão, que pode ser que mais estados entrem no estado de quase emergência. Por quê? O tio Kishida, tá, ele não quer colocar no estado de emergência.
Ele vai colocar assim, só se for em último caso, tiver a mortalidade muito alta, os hospitais estrangulados. Caso contrário, ele não vai fazer estado de emergência. Ele já meio que avisou, tá, nesse ponto. E alguns estados já estão querendo fazer o estado de emergência, mas vai ser estado de emergência assim, declarado pelo governo estadual, não pelo governo federal japonês. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Por isso que eu falo, tome cuidado com as fontes, né, que você vai pegar por aí de informação, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Mas continuando. O governo também está considerando reduzir os períodos de quarentena na chegada para 3 dias ou menos de 7 dias, disse o relatório. Para se qualificar, os viajantes, no caso japoneses e estrangeiros, precisarão ter recebido a dose de reforço do Covid e ter sido testado para o vírus. O governo também planeja simplificar a documentação necessária para o processo de triagem. Sim, o governo já fez essa simplificação, tá, da documentação, porque existe agora um aplicativo só para isso. E você já sabe, né, dose de reforço, que quer dizer a terceira vacinação. Tá. Então já fique muito atento a isso. O Nikkei disse que uma decisão sobre o assunto será tomada já na próxima semana, com base na situação do coronavírus. Então lascou. Tá. Por que eu falo isso? Porque o governo ele está recebendo muita pressão do exterior, mas muita mesmo. O governo japonês está tomando pancada de tudo quanto é lado. E o Kishida ele quer se mostrar bonitão para o estrangeiro. Tá? Por que eu falo isso? O Japão está tendo aumento de gás um atrás do outro, só que o Japão vai doar gás para a Europa por causa daquele problema da Ucrânia, né? Porque o Biden, entre aspas, pediu e etc. Então você vê que o Japão vendeu uma parte da sua reserva de petróleo. Resolveu? Não resolveu, muito pelo contrário. O preço do petróleo aqui no Japão está subindo, o combustível está subindo, o governo está tendo que subsidiar o combustível, entre aspas, tá? Porque existe a lei do gatilho e o Japão não quer, entre aspas, o Kishida não quer usar a lei do gatilho. A oposição está batendo em cima da lei do gatilho. Eu já expliquei sobre isso, sobre a lei do gatilho em outro vídeo, não vou explicar nesse. Então tem uma série de confusões, tá? Então como é que se fala assim? O Kishida ele quer se mostrar bonitão para os outros países. Então, independente do Omicron, tá, está em estado de quase emergência ou não, o governo japonês ele vai começar a aliviar as fronteiras. Isso é fato, tá? Para ele fazer, dar uma de bonito, tá? Eu tenho que parar para pensar nas palavras, porque para não usar umas palavras meio fortes, mas por isso que eu dou esses engasgos, mas tem que realmente se tomar cuidado. Mas para os trabalhadores, entre aspas, tá, que não forem considerados benefícios públicos, a coisa pode ser que demore um bocado, tá? Então, paciência aí. Quaisquer flexibilização das restrições de fronteiras do Japão, as mais rígidas entre os países desenvolvidos do grupo dos 7, ocorrerá à medida que mais países começarem a abrir suas fronteiras para os viajantes. A Austrália abrirá suas fronteiras a partir do dia 21 de fevereiro para os viajantes estrangeiros, incluindo turistas, desde que tenham sido vacinados, né, com as 2 doses. A Tailândia começou a aceitar viajantes esse mês, entre outros países do Sudeste Asiático, como a Filipinas, Indonésia e Singapura, estão abrindo suas fronteiras gradualmente. Os pedidos dos líderes empresariais nacionais e estrangeiros para aliviar as fronteiras onerosas, no caso, onerosas restrições, no Japão tem aumentado, sim. Ontem também saiu um novo protesto, tá? Por isso que eu falo, eu também tenho acompanhado esse tipo de coisa, eu tenho visto. Os outros países do mundo estão meio que dando umas pancadas no Japão, tá? Masakazu Tokura, presidente da Japan Business Federation, também conhecido como Keidaren, tá? O Keidaren ele é muito forte aqui no Japão, tá? Comparou as restrições de entrada da política de isolamento, né, de 200 anos, quando o país, na era do período Edo, né, que foi de 1603 a 1868, instando o governo a suspender a proibição. Para quem não conhece esse período da história do Japão, isso aconteceu, tá? Foi um período assim meio sombrio para o Japão, até porque houve guerras também, etc. Então, como é que se fala assim, a coisa no Japão estava meio tensa naquela época. A Câmara do Comércio americano no Japão
e outras organizações empresariais estrangeiras criticaram juntamente as restrições, dizendo que vão consideravelmente além das medidas que seus principais parceiros tomaram, no caso dos outros países, e resultaram em um aumento nos custos econômicos e humanos. Tá, aí vai na avaliação de cada um, tá, nesse ponto. Não tem como fazer uma avaliação muito certa, porque é aquela velha história, tá? Vai muito de interesse público e do interesse das pessoas também. Então é complicado avaliar isso. Mas se já dá para você sacar que o Japão, ele, independente da decisão que ele tomar semana que vem, ele vai reabrir as fronteiras, tá? Então já é um grande alívio, já fique um pouco mais aliviado, mas será de forma gradual, tá? Pelo que já está indicando, continuar fechado não vai. Eles vão reabrir, mas de forma muito gradual, até o ponto de escancarar. Mas até o ponto de escancarar pode ser que demore, tá? Pelo que já deu a entender aí, não só dessa matéria, como de outras que eu já venho gravando também, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, não precisa acreditar em mim. Eu canso de falar isso no canal, não precisa acreditar em mim. Entra no tio Google, dá uma olhada, dá uma pesquisada, tá? Tem outras mídias aí também brasileiras aqui no Japão, tá? Ou se você quiser pegar direto da fonte, pesquise, tá? Pesquise as mídias japonesas, que você verá esse tipo de coisa lá. Não precisa acreditar em mim, canso de falar, tá? Agora vamos à terceira matéria aqui. O Japão planeja lançar uma nova pesquisa no ano fiscal de 2023 para coletar dados sobre trabalhadores estrangeiros, como a renda e tipos de emprego, para melhorar, né, as acomodações suas necessárias, no caso assim, a estadia, né, de acordo com o Ministério do Trabalho. O número de trabalhadores estrangeiros no Japão subiu para um recorde de 1,73 milhão em outubro do ano passado, em meio à escassez de mão de obra. Mostraram os dados do Ministério do Trabalho, mas o governo atualmente tem apenas informações básicas sobre eles, como status de residência, nacionalidade e o tamanho do local de trabalho, entre outros. Os críticos apontaram que o governo não conseguiu propor medidas adequadas de apoio aos trabalhadores estrangeiros, uma vez que não conhece suas reais condições de emprego. É aquela velha história, se o governo não sabe, faltou o quê? Empenho, tá? Porque o governo consegue dados de todo mundo, de quando quer e quando quiser, tá? Se eles não têm, porque faltou o quê? Boa vontade de correr atrás dos dados, isso é fato, tá? Planos concretos para coletar os dados serão formulados no ano fiscal de 2022, a partir de abril, antes do início do início planejado da pesquisa para o ano seguinte. Os dados se tornarão comparáveis às estatísticas trabalhistas de cidadãos japoneses, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Rapaz, isso não vai dar o que presta, tá? Por que eu falo isso? A parte dos trabalhadores japoneses, ou para quem é Shain, tá, efetivo na fábrica, é uma realidade. Para quem é trabalhador temporário, a realidade é outra, tá? Por mais que o Japão tenha feito aquela lei que homens e mulheres têm que ganhar o mesmo salário, e que quem faz, independente de homem e mulher, que fizer o mesmo tipo de trabalho tem que ganhar o mesmo salário, isso no papel é muito lindo, mas na prática não está rolando assim, tá? Isso é fato aqui no Japão. Então, já viu, né? Como é que se fala assim? Tem fábricas que seguem a regra, tem fábricas que seguem a regra, tem fábricas que não seguem a regra. É fato, tá? Então, vamos continuando aqui. Um relatório provisório sobre a pesquisa prevista, compilada por um painel de especialistas, mostrou no início de fevereiro que as estatísticas inicialmente abrangerão escritórios que contratem trabalhadores estrangeiros, incluindo estagiários técnicos, em um programa patrocinado pelo governo. Então é aquela velha história. Eles vão começar por onde? Pelas empreiteiras. Ó, vai pegar muita gente calça curta, tá? Ó, vou até ler de novo. O relatório provisório sobre as pesquisas previstas, compilado por um painel de especialistas,
mostrou no início de fevereiro que as estatísticas inicialmente abrangerão escritórios que contratam trabalhadores estrangeiros. Então pode ser trabalhador que é contratado direto ou de forma indireta. Tem firmas que contratam os trabalhadores direto, igual no caso, né, programadores. Aqui no Japão eles estão correndo atrás de programador praticamente, tá? Só que eles não saem anunciando assim na mídia, tá? Diferentemente dos cargos que eles precisam, ou dos helpers. No caso dos programadores, eles precisam de monte, tanto que eles contratam, as firmas contratam diretamente. Só que os programadores, eles têm que entrar em contato com as firmas, eles têm que mandar os currículos para fazer como se fala assim, a triagem e o contato para poder fazer a entrevista. Mas é fato, tá? Se você for um bom programador e souber falar um pouco de japonês, tá? Entre em contato, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, vai que você consiga trabalhar aqui no Japão e a firma te ajude a vir para cá, tá? E nesse caso, programador, ele é considerado um benefício público, porque eles estão precisando aqui no Japão, tá? Isso é fato também. Incluindo, né, um escritório que contratam trabalhadores estrangeiros, incluindo estagiários técnicos em um programa patrocinado pelo governo. Tá aí, tá? Então vai pegar muita empreiteira de calça curta. Então é aquela velha história, tá? Esses escritórios que contratam estrangeiros vão ter que se adequar, eles vão ter que correr para se adequar, senão o pau vai começar a comer, tá? E você vê que eles vão começar por onde? Pelos estrangeiros, porque se bater as estatísticas do trabalhador que é efetivo japonês, tá? De fábrica, por exemplo, isso é por exemplo, tá? De fábrica, com trabalhador estrangeiro de fábrica, eles vão ver várias discrepâncias, questão salarial, questão de ajuda TAT, né? Questão de formas de trabalho, vai dar muita diferença aí. Aí o que o governo vai fazer disso? Só Deus sabe, até porque vai ser um projeto novo do governo, tá? Não dá para falar. Mas, grande provavelmente haverá certas sanções, como existem sanções para determinadas coisas. Muita gente fala, você vai no ministério e não dá nada. Esse não dá nada, diretamente pode ser que não dê para você, não dê nada. Mas pelas estatísticas do governo, dá muita coisa, tá? Só para vocês terem ideia, tem fábricas, quando o número de acidentes é muito alto, por isso que as fábricas não gostam que acionam o ROSAI, tá? Porque quando esse número de acidentes é muito alto nas estatísticas do governo, quando a fábrica precisa de uma ajuda do governo ou algo parecido, a fábrica não recebe essa ajuda, tá? Por quê? Ela não está de acordo com a trilha do governo. Então as fábricas, além que, dependendo, o nome dessas fábricas aparece na listagem pública, tá, do governo. E o que acontece? Fábricas que têm muito problema de acidente de trabalho não querem formar parceiros. As outras fábricas não querem formar parceiro com essas fábricas. Então não entra contratos, tá, para essas fábricas. Por quê? Ela não tem um bom cuidado com o trabalhador. Então isso vai contra os direitos humanos e outras coisas. Então existem muitas coisas que pode parecer que não aconteça, mas por trás ali está acontecendo muita coisa. É aquela velha história, falta de visão. Muita gente, ela tem visão assim, ó, parece que coloca aquele cabresto, o troço fica fechado. E não é, você tem que ver a coisa de forma ampla. Para tudo nesse mundo é a mesma coisa. As pessoas que apontam e julgam, né? Ela só vê a coisa naquele ângulo, só que não vê o que levou a pessoa a fazer aquilo, condições para fazer aquilo e muitas outras coisas. Então acontecem muitas coisas aí, até lamentáveis por sinal, que nós não sabemos o que levou até aquilo, tá? Muita coisa realmente é safadeza, mas tem muita coisa que, como é que fala assim, romantizam tanto a coisa que o problema é desse tamanho, o troço fica desse tamanho, tá? Então, por isso que eu falo assim, entre aspas, só quem pode julgar é Deus, tá? Tirou isso aí, por isso que eu sempre peço para as pessoas, não apontem o dedo, não precisa brigar, porque o tempo é o tempo mostra tudo. Cansei de provar essa teoria do tempo aqui no canal. Os mais antigos de
de canal que acompanha os vídeos quase que diariamente ou diariamente já viram isso, tá? Eu postava certas matérias, eu falava assim, agora não vou brigar não, deixa lá, o tempo vai mostrar tudo. E passava certo tempo, o tempo mostrava a realidade das coisas, né? Então tá aí, né? Para você que tem esperança de vir para o Japão, já comece a se alegrar que o Japão realmente vai abrir as fronteiras. Mas se vai escancarar, não vai, e vai ser, dependendo do processo, até demorado, tá? Mas já é uma luz no fim do túnel, né, para você. Então, e o governo vai começar a tomar certas medidas também que vão começar a pegar as empreiteiras, tá certo? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, clica no sininho ali, tá? E deixa seu like, por favor, o gostei, o joinha ali, porque eu amo ele, tá? Você me ajuda demais, me incentiva demais com o seu like, e ele é de graça, tá? E nisso não vai te influenciar em nada na sua vida, mas na minha sim influencia, tá? Até porque é a distribuição, muito da distribuição dos vídeos no YouTube depende do seu like, tá? Então é aquela velha história, like ou dislike dá relevância aqui no canal, tá? Não só aqui pro canal, para todos os canais também. Então muita gente que sai postando dislikes achando que vai denegrir o canal, muito pelo contrário, dependendo, tá ajudando a promover o canal, tá? Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Eu falo isso porque sempre tem um que desde quando eu comecei o canal, ele só entra para dar dislike. Você pode reparar, tem vídeos que tem que um dislike só, é sempre a mesma pessoa. Vai fazer o quê, né? Mas vida que se segue. Então até o próximo vídeo e até mais, família. Um abraço.